Conheça a Declaração de Fé para Crianças, uma obra lindamente ilustrada que traduz com fidelidade e sensibilidade os fundamentos da nossa fé em uma linguagem acessível aos pequenos. Fruto do compromisso da CGADB e da CPAD com a educação cristã, é um apoio precioso para pais, professores e líderes que desejam transmitir com clareza e amor a verdade da Palavra de Deus desde os primeiros anos. Declaração de Fé para Crianças, porque uma fé firme começa na infância. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 6. Davi. Um casamento real. A paz do Senhor, amado professor de escola bíblica dominical da classe dos jovens. Eu sou o pastor Marcos Tedesco e com muita alegria chego mais uma vez aí para conversar com você acerca da caminhada de aprendizagem ao longo desse trimestre. Estamos estudando a lição bíblica da classe dos jovens, uma temática super importante, Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Muito importante. Observe cada detalhe e compartilhe com seus alunos. Com certeza eles serão muito edificados através da sua instrumentalidade. Caro superintendente, caro professor, aqueles que estiverem aí prestando atenção, quero fazer um convite especial, hein? Não posso deixar de falar, meus amados, sobre o nosso livro de apoio à escola bíblica dominical. Aqui nós temos, para cada lição estudada, nós temos um capítulo aqui com mais detalhes. Aprofunde-se, dê uma olhadinha, adquira. Quando você estiver com esse livro em mãos, você vai perceber que a sua aula vai ter mais subsídios, hein? E é um livro também para você ter na sua estante, quando precisar conhecer um pouquinho mais algum detalhe, vá consultar, é muito bom. E também convide os seus alunos a estarem participando dessa dinâmica de leitura, de formação das suas bibliotecas. Incentive-os. Quem sabe você até faz um combinado aí de comprar coletivamente, né? Compra numa pegada só aí alguns e incentive-os a ter leituras edificantes. Cada lição estudada, aqui tem bastante detalhes e com certeza vão ser de grande edificação para a vida daqueles que fizerem, essa prática da leitura, desse estudo. Tá bom, pessoal? Fica o convite, não perca essa oportunidade maravilhosa. Vamos então para a lição? Amados, a lição dos jovens, ela traz para hoje, especialmente a lição dessa semana, a lição de número 6, o tema Davi, um casamento real. Uma lição muito importante, cada lição desse trimestre traz grandes ensinamentos e hoje aqui é um ensinamento importante porque nos traz reflexões acerca da formação de uma família no casamento. Vamos dar uma olhadinha? Bom, primeiramente aquele convite especial para conhecermos ali o texto principal, Olha só, Romanos 12, 16, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. É um convite a uma nova forma de pensar. Nessa lição, nós veremos acerca do casamento entre Mical e Davi. Um casamento que nos permite um atento olhar sobre as temáticas como a humildade de Davi e o valor do amor em um casamento. Um lembrete especial, o lembrete da leitura semanal. Convide seus alunos, caro professor, a todos os dias separar um tempinho
para ler o versículo tema da lição. Você pode fazer, como tenho falado, uso das redes sociais para incentivá-los, para lembrá-los. Isso é muito importante. Vamos dar uma olhadinha nos temas dessa lição? Bom, primeiramente, na segunda-feira, primeira carta de Pedro, a humildade do jovem cristão. Na terça, o primeiro livro de Samuel, Mical ajuda Davi. Veja só, Mical, filha de Saul, ajuda Davi. Na quarta-feira, Provérbios 18, uma esposa é bênção do Senhor. Na quinta-feira, Mateus 19, uma só carne. Na sexta, Davi confiava em Deus. No sábado, Deus era com Davi. São esses os textos durante a semana. Já o texto bíblico em classe está no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 20 a 26. Leia com seus alunos, pausadamente. Eu destaquei aqui, meus amados, alguns versículos para serem um pouquinho mais pontuados. Versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. Então, que questão interessante, num tempo onde muitos casamentos eram arranjados e tudo mais, Mical, ela tem um amor por Davi. E o princípio do amor num casamento é muito importante. Você não pode achar que o casamento ele não precisa de amor. Ele precisa de amor e precisa de algo mais, o cultivo desse amor. Mas falar de casamento para jovens, sim. É importante eles já conhecerem essas questões também que serão colocadas. E no versículo 23, meus amados, também há algo muito importante ali e que eu acho que é maravilhoso. Olha só. Os servos de Saul falaram todas as palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi, olha só, parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e desprezível? Gente, veja que interessante, veja que lição de humildade de Davi. Ele, olhando Mical amava ele, mas quando lhe é proposta a possibilidade de casar com a filha do rei, e detalhe, é a segunda vez que ele faz essa fala, hein? Ele deixa bem claro, será que eu sou digno? Será que será que é bom? Eu sou desprezível, eu sou pobre, eu não tenho essa condição. Eu não tenho como dar um dote e tudo mais. Gente, isso é interessante porque mostra uma das características de Davi, a humildade. Ele não era alguém que queria colocar a armadura do rei, queria casar com a filha do rei, queria o trono. Não, ele se permitiu ser conduzido pelo Senhor e no tempo certo as coisas foram acontecendo. Bom, ao falarmos de casamento, nós podemos contemplar o quão notável era a humildade de Davi. Mesmo com uma trajetória já envolta em louros, né, e reconhecimento, o jovem belemita tinha uma nítida percepção da sua condição e distância a ser percorrida para estar à altura de um casamento real. Justamente nessa trajetória, somos instruídos acerca do valor da humildade, a importância de cultivarmos relacionamentos edificantes, o valor do amor conjugal e a necessidade de termos a presença de Deus em todas as áreas de nossa vida, inclusive nas questões familiares. Diante dos tópicos, a gente vai primeiro encontrar o tópico 1, professor. Um noivo humilde. Vai falar um pouquinho sobre a humildade de Davi. Faça essa abordagem, né? A Bíblia ali ela vai mostrar a trajetória, a lição ela vai mostrar a trajetória de Davi, como as coisas se desenharam, como foi esse processo.
E uma das características, essa humildade. Ele afirmou, né, no capítulo 18, versículo 18, que ele não era digno de tal honra. O que muitos veriam como uma oportunidade de ouro, Davi olhou e disse: eu não mereço. E isso mostra que o olhar de Davi não era movido pela ambição, mas sim movido por Deus. Amados, diante da bravura de Davi, Saul, então, ele permitiu esse casamento, ele fez ali, né, desafios, Davi cumpriu os desafios, e nós vemos então o como é importante estarmos sempre dentro da vontade divina. Enfatize com seus alunos, na hora de ter relacionamentos, né, os jovens já vão estabelecendo relacionamentos, muitos já estão, às vezes, num namoro, num noivado. É importante deixar muito destacado para os jovens que a família, ela precisa estar sempre contemplada pelas diretrizes divinas. Um ponto que nós falamos agora foi da humildade de Davi. Davi era humilde. Mas como é que o mundo vê a humildade? Nós temos que mostrar para os nossos jovens, os nossos alunos, a importância deles cultivarem a humildade. Cultivarem esse foco na humildade. Isso é muito importante. Mas, meus amados, como é que o mundo vê isso? Em um mundo marcado pelo narcisismo, essa coisa, né, admiração por si, pelo individualismo, essa busca pela, né, eu é que sou o centro, né? O que vale é para mim, deixa eu garantir aqui as minhas condições. Nesse mundo, a verdadeira humildade, ela é vista como um demérito. Ela é vista como algo que não é legal. Ela é vista como um sinônimo de fracasso. Mas é muito bom enfatizar que nós estamos na contramão deste mundo. A humildade que o mundo não compreende, para nós, é uma virtude desejável, necessária, importante e que deve ser buscada por cada um de nós. Deixe isso muito claro ao seu aluno, querido professor. O papel da humildade na vida do cristão, estamos no ponto 3 desse tópico já, é muito importante. Ao cristão, a humildade, deixe isso claro na sua aula. A humildade é muito mais do que uma virtude necessária. Ela é um reflexo da fé que ele traz em seu coração. Veja que maravilha, veja que beleza encontramos nesse ensinamento. Amados, a humildade na vida do cristão, ela abre as portas para relacionamentos mais autênticos e edificantes. Quando nós valorizamos o nosso próximo, nós criamos uma atmosfera de respeito mútuo, possibilitando laços mais fortes e significativos. No cultivo da humildade, o cristão testemunha o amor de Deus em sua vida e passa a ser canal de bênção por onde passar. Professor, veja essa questão interessante aqui. Veja esse ponto. Quando vivemos a humildade inspirada em Jesus, nos tornamos mais receptivos a relacionamentos edificantes e mais inclinados a sermos usados por Deus. A humildade não é a admissão da incapacidade diante dos desafios, mas sim o reconhecimento de que nada podemos fazer sem a presença de Deus em nossas vidas. O tópico 2 da lição vai falar sobre o amor de uma noiva. Primeiro ponto, Mical e o seu amor por Davi. Caro educador cristão, o relato bíblico nos revela que Mical, a filha mais nova de Saul, amava Davi. O amor é um ingrediente muito bem-vindo e necessário em um casamento. Precisamos cultivar o amor, precisamos deixar claro para o jovem a importância do amor nas relações familiares, o trabalhar este amor, para que Davi
pudesse casar-se com Mical, houve desafio, houve um grande desafio. Saul, ele impôs a Davi a morte de 100 filisteus. Claro, uma estratégia, achando que Davi não conseguiria. Mas Davi não conseguiu apenas 100, conseguiu 200. 200 baixas no exército filisteu. E o rei ficou impressionado mais uma vez, embora enfurecido, porque ele não queria, na verdade, Davi, agora já genro do rei, casado com a princesa. Um admirável ato de bravura realizado pela esposa comprometida com o seu casamento, né? Ela buscou cada vez mais e mais cuidar de Davi. Quando nós falamos aqui sobre esse ato de bravura de Mical, nós estamos falando dela buscando proteger Davi. Em um dos episódios, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, mostra ali uma das diligências enviadas pelo rei para matar Davi, e nós vemos ali prontamente Mical mover-se em direção a proteger e a livrar Saul daquela armadilha. Um ponto importante a ser estabelecido também na questão aqui de Mical é que ela, infelizmente, teve uma vida de muitos sofrimentos. Primeiramente, ela teve esse casamento bem-sucedido com Davi, onde ela amava ele, mas logo, movido, claro, pelos ciúmes de Saul, quando Davi foge para não ser morto pelo rei finalmente, o que ele faz? Ele entrega a sua filha em casamento a outro homem. Ou seja, pensando na lição da semana passada sobre ciúmes, nós vemos novamente aqui as atitudes de um homem movido pelo pensamento ruim, pelo sentimento não nobre, e ele é levado a fazer mal à própria filha. Com a história de Mical, aprendemos importantes lições a respeito das complexidades e fragilidades das relações humanas. A necessidade de sempre buscarmos empatia e sabedoria na hora de tratarmos com o próximo. A prática do respeito, compreensão e comunicação sadia em nossos relacionamentos. São questões importantes. Um outro ponto também que eu quero destacar com vocês aqui pensando em Mical é a questão do poder do diálogo. É muito importante estabelecermos a questão do diálogo. Com seus alunos, quando você for fazer essa abordagem em sala, enfatize que a partir de um certo momento a conversa, o diálogo entre Davi e Mical foi cada vez mais distante. Quando Davi volta para Jerusalém agora já para assumir o trono, ele manda buscar a sua esposa que estava com outra pessoa, ele manda buscar a sua esposa para o seu palácio porque era a esposa dele. Ele não consultou Mical, só mandou que fosse trazida aquele palácio, e cada vez ele foi se distanciando, as animosidades foram acontecendo, e infelizmente, num casamento, num relacionamento, numa família onde não há diálogo, cada vez as crises vão se ampliando, e infelizmente a gente vai tendo ali a percepção da destruição das relações estabelecidas. Traga essa verdade para os seus jovens. Olhe para eles e faça o seguinte convite a eles. Busquemos, através do diálogo, uma postura sempre solidária, conciliadora, respeitosa, motivadora e edificante. Que os nossos lábios consigam permitir que saia sempre palavras direcionadas e inspiradas pela presença divina em nossas vidas. Muitas vezes, as circunstâncias da vida nos forçam a desacreditar da vitória. Muitas vezes, a gente parece que a coisa não vai dar certo, mas confiemos no Senhor. Davi passou por momentos difíceis, por perseguições difíceis, mas quando ele confiou no Senhor, a vitória foi certa. Amém? Vamos para o tópico 3? O tópico 3 dessa lição
nos traz uma constatação que nós já sabemos, né? Mas é bom meditar e aprofundar mais. Olha só, Deus era com Davi. Primeiro vai ter ali uma reflexão, meus amados, sobre as armadilhas de Saul para a vida de Davi. Depois nós vamos ter a ênfase de que Deus é conosco em todos os momentos. E por último, nós falaremos um pouquinho sobre os desafios que são impostos à vida dos nossos jovens. Veja só, o primeiro ponto desse último tópico: a cada dia, mais e mais Saul odiava Davi. Cada dia, mais e mais Saul perseguia Davi. A cada dia, mais e mais parecia inevitável o dia em que Davi morreria, vitimado pelas mãos e pelas ordens de Saul. Mas o homem faz planos, mas são planos humanos e falíveis. Quando estamos no centro da vontade do Senhor, nós caminhamos sempre triunfantemente. Aleluia! Amados, diante disso, então nós vemos que Deus é conosco. Ponto 2 desse tópico. Os salmos de Davi, ele mostra como essa intimidade era constante. Davi tem salmos maravilhosos que falam justamente sobre essa presença, a presença de Deus na vida dele, da intimidade com Deus, da confiança em Deus. E nós podemos, diante do nosso amor por Deus, e diante principalmente do amor de Deus para conosco, e a nossa disposição em receber na nossa vida o Senhor, e buscarmos sempre, 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 nós podemos nos valer de salmos escritos por Davi que trabalham justamente a presença, a intimidade e a confiança em Deus. A saber, Salmo 3, 11, 23, 27, 34, 52, 55. E aí vai, a lista que eu tenho aqui é grande, são vários salmos. Se permita buscar cada vez mais e mais. Enfatize isso, professor. Enfatize isso com seus jovens, que eles possam se permitir cada vez mais e mais serem dirigidos, serem alcançados, serem cheios da presença do Espírito Santo. Finalizando no tópico 3, nós temos ali uma abordagem acerca dos desafios do jovem cristão hoje em dia. O jovem, ele é desafiado nas mais diversas áreas. Entre os desafios contemporâneos, nós destacamos as questões sociopolíticas na sociedade, relacionamentos familiares e também relacionamentos em outras esferas da sociedade, questões ligadas à sexualidade, questões ligadas a sofrimento psíquico e outras tantas questões. São desafios. Mas quando o jovem atravessa por desafios, atravessa por vales, enfatize com ele, mostre para ele, faça ele ter convicção dessa grande verdade. Nós não estamos sós. Ele está conosco, o Senhor está conosco. Muitas vezes nós tentamos vencer nossas dificuldades buscando as nossas próprias forças, mas essa é uma decisão inútil. Confiemos e descansemos do Senhor, Ele cuida dos seus. Diante dos desafios da vida, algumas vezes buscamos as soluções com nossas próprias capacidades. Professor, oriente seus jovens a jamais fazerem isso, a sempre contarem e confiarem com o Senhor. As armadilhas e perseguições na vida são frequentes. Isso faz parte da caminhada. Mas deixe bem claro para eles, eles jamais devem desanimar. Eles devem confiar em Deus e Deus cuidará deles. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final de mais uma lição. Olha só, hein? Já estamos aí chegando quase na metade do trimestre. A nossa próxima pré-aula é a lição 7. E
se Deus quiser, né, vamos caminhando aí, trabalhando a edificação dos nossos jovens. Amém. Glória a Deus. Professor, uma boa aula para você. Incentive seus jovens, incentive eles a buscarem mais e mais, né, essa edificação espiritual. E a você, Deus abençoe. Até mais.